Bom, pessoal, hoje eu tenho uma mensagem com um título. Os meus títulos são títulos para chamar a sua atenção, os meus títulos são para fazer com que você pense. E o título da nossa mensagem hoje é Seja Fora da Curva. Então, você já começa agora mesmo pegando o seu papel e a sua caneta e ao invés de escrever Seja Fora da Curva, muda o título da minha mensagem, escreva assim, Eu sou fora da curva, amém? Seja fora da curva. Querido, você sabia que o avião, por mais que pareça que ele pode fazer o que ele quiser no ar, ele não pode. Ele não pode mudar a latitude, ele não pode mudar a longitude, muitas vezes ele tem que fazer um desvio no ar, porque se ele fizer diferente daquilo que está programado para ele fazer, ele corre o risco, o piloto corre o risco de atingir outro avião. Isso significa que aquela máquina enorme, ela não tem autonomia para fazer o que ela quer. Da mesma forma, você, quando nós vamos fazer uma viagem, quando nós vamos procurar um endereço, quando nós vamos para algum lugar, a gente vai lá, digita no GPS, e ao digitar no GPS ele dá um caminho. E ali alguém estudou, tem não sei quantos satélites no ar, e aquele monte de satélite vai dizer para você, o melhor caminho é esse, é o que tem menos trânsito, é por onde você pode andar com mais facilidade. Significa que, se você decidir não fazer o caminho do GPS, é por conta e risco seu. Amados, com isso eu quero dizer que nós precisamos ser pessoas estáveis naquilo que queremos fazer. Nós temos que buscar estabilidade. Os tempos atuais têm buscado pessoas literalmente fora da curva. Pessoas fora da curva são pessoas estáveis em momentos de crise. E nós estamos vivendo tempos de crise, tempos onde algumas pessoas não conseguem suportar o peso daquilo que estão vivendo, mas por outro lado, algumas outras pessoas, elas suportam muito bem a crise, elas suportam a pressão, elas suportam a luta, enfim, são pessoas que às vezes não têm muita habilidade naquilo que elas vão fazer, mas o controle espiritual, a carga espiritual que essas pessoas têm, o controle emocional que essas pessoas têm, faz com que elas consigam ir adiante, faz com que elas consigam realizar coisas que outras pessoas não conseguem. Pessoas que não mudam de posição são pessoas fora da curva. E Deus, Ele tem nos ensinado este princípio desde sempre. Deus, Ele tem mostrado através da palavra dEle que você, precisamos ser pessoas fora da curva. Nós precisamos ser diferente das pessoas que estão por aí, que por qualquer motivo elas se desmancham, que por qualquer motivo elas perdem o controle espiritual, perdem o controle emocional, abandonam a família, abandonam Jesus e desaparecem. Quantas pessoas nós estamos acompanhando na atualidade e que têm vivido momentos assim, porque não tem controle emocional. E veja que eu estava falando agora mesmo que, às vezes, essa pessoa é um excelente profissional naquilo que ela faz. Ela realiza bem, ela trabalha bem, ela cumpre horário, ela faz tudo direitinho, porém, ela não é fora da curva. E o que nós estamos percebendo na atualidade é que todas as pessoas que foram fora da curva, pessoas que suportaram, pessoas que aguentaram o tranco, essas pessoas estão fazendo sucesso na atualidade. Sucesso na vida ministerial, sucesso na vida financeira, sucesso na vida emocional, sucesso na sua saúde. Então, eu quero pregar sobre isso, seja fora da curva, através de alguns textos que a palavra de Deus nos ensina desde sempre. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 21.
Amém? Isaías, capítulo 30, versículo 21. Se você não conseguir encontrar aí, você anota, eu vou ler com você. Amém? Quer te desvies para a direita, quer te desvies para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita atrás de ti. Este é o caminho, andai nele. Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Espírito Santo. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Pai, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor tem algo especial para as nossas vidas. Nós somos, ó Deus, pessoas instáveis, nós queremos crescer, nós queremos multiplicar a Sua magnânima graça sobre toda a terra. Por isso te pedimos, Espírito Santo, para que o Senhor nos capacite. Te peço também, ó Deus, que o Senhor me capacite, para que a Tua mensagem vá e ela traga todos os resultados às pessoas que estão reunidas agora para ouvir ou ver esta mensagem. Amém? Aleluia! Esse texto, queridos, ele fala algo importante para nós. Ele diz o seguinte: quer te desvies para a direita, quer te desvies para a esquerda. E esse texto ele diz para nós que há um caminho, o caminho é andar no Senhor, e isso é importante para tudo aquilo que nós vamos falar nesta noite, amém? Muitas vezes nós falamos aí sobre pessoas que estão à direita, pessoas que estão à esquerda, gente, porém, é importante que você compreenda o seguinte: quando Deus fala em não se desviar para a direita e não se desviar para a esquerda, Deus não está falando em uma linha reta, muito pelo contrário. Deus está falando em manter uma postura, não interessa o que você tenha que fazer para manter a sua postura. E isso, queridos, já está aqui na palavra de Deus. Gênesis capítulo 12, quando Deus ele faz uma promessa a Abraão, ele diz para Abraão: Abraão, você vai ter que sair do meio da sua parentela, você vai ter que sair aí da presença dos seus pais, e você vai ter que ir para uma terra que eu te mostrarei. Só que tem um problema. Abraão, ele leva o seu sobrinho Ló com ele, e Ló, eu não sei se você sabe, significa véu. Entretanto, conforme você já deve conhecer essa história, senão eu vou contando aqui rapidamente, Abraão ele leva Ló, e Ló com esse significado de véu, daqui a um tempo vai trazer confusão na vida de Abraão. Um vai começar a contender com o outro. Os pastores de Abraão começaram a contender com os pastores de Ló. Mas é interessante, queridos, quando você olha aqui em Gênesis capítulo 13, versículo 9, Abraão diz o seguinte a Ló: não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que apartes-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. Veja, querido, que aqui Abraão está tomando uma decisão de assumir uma posição. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que quando Deus fala em não se desviar para a direita e não se desviar para a esquerda, Deus está dando um ensinamento para nós. Que ensinamento é esse? Tomar uma posição. Porque muitas vezes a gente pensa assim: não, eu tenho que andar numa linha reta, eu não posso mudar, eu não posso fazer nada diferente. Olha, se tudo o que você tem feito até os dias de hoje não funcionou, talvez seja porque você está fazendo errado. Então Deus ele pode estar falando para você agora: mude a posição, mude a forma como você está fazendo, trabalhe de uma maneira diferente para atingir os seus objetivos. E é tão interessante, queridos, que aqui em Gênesis capítulo 13, versículo 14, a palavra de Deus ela diz o seguinte: Deus ele fala com Abraão: Abraão, depois que ele se separou de Ló, olha para o oriente, olha para o ocidente, olha para o norte, olha para o sul, toda esta terra eu vou entregar para você, Abraão. Veja, Abraão já estava no lugar da bênção, Abraão já estava no lugar aonde ele construiria o seu ministério, Abraão já estava no lugar prometido por Deus, mas enquanto Ló, que significava véu, estava junto com ele,
não tinha como ele enxergar isto. Enquanto ele não assumiu uma posição e não falou, ó, você vai para um lado, eu vou para o outro, eu vou escolher, você escolhe um lugar, eu vou escolher outro, a vida dele não começou a florescer. A promessa sobre a vida dele não floresceu. O que significa isso, queridos? Que nós precisamos assumir uma posição. E é disso que eu quero falar com você, sobre isso que nós estamos falando nessa noite. Ser fora da curva significa ser uma pessoa de posição. Você assumiu um compromisso, você vai cumprir com o compromisso. Você estabeleceu uma meta na sua vida, você vai cumprir com a meta da sua vida. Você não vai largar as coisas no meio, você não vai deixar de fazer as coisas simplesmente porque você acha que pode ser diferente, porque alguém disse. Não, você vai fazer aquilo que Deus estabeleceu para você como plano de vida para a sua vida. Amém? Então vamos aprender nessa noite o que significa isso, baseado em 3 tópicos que Deus ele está falando para nós. Uma coisa importante para que você compreenda é que, quando nós falamos em ser uma pessoa fora da curva, significa que você tem que ter foco. Significa que você precisa estar focado naquilo que Deus separou para você. E, gente, eu tenho insistido muito nesta temática nos últimos tempos. Por quê, amados? As pessoas nesse tempo de pandemia, cada hora elas pensam uma coisa, cada hora elas querem fazer uma coisa diferente. E veja, quanto mais coisas diferentes você faz, pior você faz todas elas. Mas quanto mais você se especializa em algo que é importante para você, melhor você vai fazer aquilo que você está querendo fazer. Então preste atenção nisso, porque a palavra de Deus, ela nos ensina que os planos que Deus tem para nós, não são planos para que a gente se dê mal, não são planos para que a gente tenha dificuldade. Observe comigo Jeremias, capítulo 29, versículos de 11 a 13, olha só. Pois eu sei que os planos que tenho para vós, diz o Senhor, são planos de paz e não de mal, são para te dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis e ireis e orareis e a mim, e eu vos ouvirei. E depois ele diz, vós me buscareis e me achareis, quando me buscareis de todo o coração. Foco, pessoal, foco. Nós não podemos ser pessoas fora da curva. A gente tem que caminhar com Deus, a gente tem que fazer aquilo que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração. Se você estabeleceu uma meta para a sua vida, cumpra ela. Se Deus colocou um objetivo para você, cumpra o objetivo que Deus tem colocado na sua vida. Querido, preste atenção naquilo que Deus está falando para você. Porque esse tempo que nós estamos vivendo, não só o tempo de pandemia, mas esse tempo de modernidade, esse tempo de oportunidades, como as pessoas andam falando por aí, é um tempo que faz a gente mudar de direção toda hora. Então eu quero passar para você aqui 3 vezes em que Deus falou sobre não mudar para a direita e para a esquerda, e como você sabe, a palavra de Deus ela nunca é escrita por acaso. Deus ele não escreve nada por acaso. E nós vamos desvendar aqui como entender estes planos que Deus tem para nós, como compreender esta meta, este foco que Deus tem para a sua vida. Amém? O primeiro foco, a primeira coisa que você precisa fazer para ser uma pessoa fora da curva, para ser diferente da maioria, para conquistar mais do que a maioria, para alcançar planos mais altos do que a maioria alcança, quer seja na sua vida espiritual, quer seja na sua vida sentimental, quer seja na sua vida financeira, é o foco em Deus. A primeira coisa que nós precisamos focar é em Deus. Veja o que a palavra de Deus diz em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 14. Preste atenção. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Agora olha só. De nenhum dos mandamentos que hoje te ordeno, seguindo outros
deuses, ou seja, de nenhum dos mandamentos que o Senhor ordena. Então Deus, ele está falando aqui em Deuteronômio, olha, foco em mim, foco em Deus, foco na palavra que Ele está pregando para você. Querido, quando nós não temos foco em Deus, nós nos perdemos em tudo. Primeiro nós focamos em Deus, depois nós focamos nas outras coisas. Uma dificuldade que nós encontramos hoje é que o Evangelho está sendo diluído em outras coisas. Então a gente fica aprendendo sobre diversos assuntos e assimila todos os outros assuntos junto com Deus. Deixa eu falar uma coisa, Deus não é omelete, queridos. Deus não é um produto que você mistura com outra coisa para fazer um sundae. Você precisa entender que Deus é único, Deus é um só, então não dá para misturar Deus com outras coisas. O seu foco em Deus tem que ser maior do que todos os outros focos que você tem. Só assim nós conseguimos descobrir a verdade que Deus tem para nós. Este é o problema que nós estamos vivendo na atualidade. Por quê? As pessoas, elas querem ter Jesus, as pessoas, elas estão focadas em Deus, mas o nível de foco que as pessoas têm em Deus é igual ao foco que elas têm em muitas outras coisas. Veja se você me entende. Você precisa elevar o seu nível de foco em Deus. A forma como você vê, a forma como você compreende, a forma como você absorve, a forma como você se submete, a forma como você busca, a forma como você se deleita na presença de Deus. Amado, nós não podemos ir para a igreja mais preocupados com os amigos, mais preocupados com a cantina, mais preocupados com a pizza depois do culto, do que com o próprio Deus. Nós temos que estar focados na verdade que é a palavra de Deus. Então, quando eu foco nessa verdade, quando eu foco em Deus, eu começo a enxergar aquilo que antes eu não enxergava. Eu começo a ver aquilo que antes eu não via. O Ló que estava na minha vida, ele vai embora. E você começa a perceber que você já está no lugar da bênção. Você já está em posição de exercer a bênção que Deus estabeleceu para você. Esse texto que nós lemos sobre Abraão, nós falamos muito sobre ele, mas nós não percebemos esse detalhe. Abraão já estava no lugar da bênção, mas ele não conseguia perceber porque havia um véu sobre a vida dele. Qual é o véu que está sobre a sua vida? O que é que te atrapalha? O que é que te impede de perceber que aí aonde você está, é possível ser abençoado? Olha o que a palavra de Deus ela diz aqui, querido. João capítulo 16, versículo 13. Quando, porém, lhe vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Veja, a palavra de Deus ela ensina aqui que quando o Espírito da verdade vem sobre nós, nós recebemos uma autoridade. Qual é? A de saber o que está por vir adiante nas nossas vidas. Ei, preste atenção nisso. Às vezes nós queremos enxergar demais, mas estamos vendo Deus de menos na nossa vida. Então agora, chamo a sua atenção para isso. Se eu fosse você, anotaria essa parte. Comece a ver mais Deus, comece a buscar mais Deus, porque quando você enxergar a verdade, que é a palavra de Deus, Deus vai derramar sobre você um dom universal. Qual é este dom? O dom de enxergar aquilo que está por vir na sua vida. Pessoas fora da curva enxergam adiante. Pessoas fora da curva, elas saem fazendo coisas que aquelas pessoas que não são, não conseguem fazer. Por que você acha
que nesse momento em que nós estamos vivendo, tem gente comprando terreno, tem gente comprando empresa, tem gente fazendo investimento, tem gente alargando as tendas da sua igreja, tem gente ampliando o seu ministério, tem gente se preparando, estudando, mergulhado aí nos livros nesse período de pandemia para crescer mais. Por que você acha isso? Por que tem gente fazendo investimento em tempo que todo mundo está quebrando, todo mundo está com dificuldade? Porque são pessoas fora da curva, pessoas que enxergam mais longe do que nós, pessoas que conseguem ver que daqui a pouco isso vai passar e aí a pessoa vai estar com oportunidade na mão. Então, querido, estuda, aprofunda, cresce espiritualmente, cresce em todas as áreas da sua vida, porque se você fizer isso, você vai adiante, você vai vencer, você vai atingir um nível que até agora talvez você não tenha atingido na sua vida. Segundo tópico para nós nesta noite, depois do foco em Deus, o próximo foco que você precisa ter para ser fora da curva, é ter foco nas suas capacidades. Anote isso, ter foco nas suas capacidades. Olha o que diz a palavra de Deus em Josué capítulo 1, versículo 7. Tão somente esforça-te e seja muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Esse texto, queridos, ele fala assim, olha, esforça-te e seja muito corajoso. Talvez aí na sua versão esteja assim, esforça-te e tenha bom ânimo. Mas presta atenção numa coisa, você tem que ter foco nas suas capacidades. O grande problema que nós encontramos hoje é que as pessoas querem fazer muitas coisas, mas não se capacitam para isso. Olha, presta atenção, se você não se prepara para fazer alguma coisa, quando você for fazer, você vai fazer mal. Se você não estuda para fazer uma prova, quando você faz a prova, você vai mal. Se você não se prepara para construir algo, quando você constrói, vai ruir. Ei, você tem que se preparar, você tem que estar preparado, você tem que focar nas suas capacidades. E aqui eu te faço uma pergunta, nós já estamos no 4º mês de pandemia, nós já estamos em um tempo onde muitas pessoas estão em casa. O que é que você tem feito para se preparar? Como você tem preparado o seu corpo? Como você tem preparado a sua mente? Como você tem preparado a sua alma? Como você tem preparado o seu espírito? Ah, pastor, eu estou aproveitando para descansar 4 meses de férias. Eu vou dormir às 11 horas, acordo às 4 da tarde, eu não faço nada. E depois da pandemia, você vai querer fazer alguma coisa. Não vai dar certo, querido. Você tem que se preparar agora, você tem que fazer agora, você tem que lutar agora, sim ou não? Nós temos que começar a entender isso. Nós temos que focar nas nossas capacidades, e você tem capacidade. Existem dons colocados em você que outras pessoas não têm. Existem coisas que você sabe fazer que outras pessoas não sabem. Então veja, é preciso que você seja ou que você exerça esta força. É preciso que você seja corajoso. É preciso que você saiba aquilo que você pode fazer. Tem que se esforçar, tem que batalhar. Meu querido, sem luta a gente não chega em lugar nenhum. Você sabe que uma das dificuldades que nós vivemos no nosso país é que o Brasil, desde a sua colonização, nunca viveu um momento de estresse, como viveu, por exemplo, a Europa, como viveu, por exemplo, os Estados Unidos. Nós nunca vivemos uma guerra de verdade. E a história mostra que toda vez que nós guerreamos, nós nos unimos. Veja que Deus tira o povo do Egito e faz com que o povo vá para o exército, para quê? Para guerrear com os outros reinos. Eu não estou dizendo que a gente vai ter que sair por aí matando as pessoas, não seja literal, mas eu estou dizendo para você que é preciso guerrear, é preciso criar um sentimento de patriotismo com você mesmo. Eu posso, eu consigo, Deus é comigo, eu sou forte, eu sou corajoso, eu posso, não tem nada que me impeça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que há um cajado do meu lado, que a vara do Senhor está
está comigo. Deus, Ele está com você o tempo todo. Sim ou não? Então eu sei que Deus, Ele me encoraja, Deus, Ele me impulsiona, Deus, Ele me leva a reagir diante das coisas que se levantam contra mim. Por quê? Porque Deus sabe que eu tenho capacidade para isso, você tem capacidade para isso, você pode, você consegue sim. Pare de dizer que você não vai conseguir. Pare de dizer que são os últimos dias da sua vida. Pare de dizer que você nunca mais vai estar no mesmo lugar onde você estava antes, porque você não tem mais competência física, espiritual ou intelectual. Pare de dizer isto e comece a declarar agora: eu posso, eu consigo, todas as coisas em Cristo Jesus. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, a palavra de Deus ela diz: porque Deus não nos deu o espírito de timidez, talvez esteja aí na sua Bíblia, covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Você entende isso, querido? Deus não te deu espírito de covardia. Vamos traduzir o texto. Deus não nos fez covardes. Entende isso? Deus nos fez corajosos. Deus nos deu discernimento, Deus nos deu capacidade, Deus nos deu autoridade. Então, use isso ao seu favor. Comece a trabalhar agora, comece a pensar agora, comece a ter foco nas suas capacidades. Então, queridos, primeiro passo, foco em Deus. Segundo passo, foco nas suas capacidades. Terceiro, amados, e aqui já estamos indo para os finalmente da nossa mensagem. Foco no controle emocional. Qual que é o problema da humanidade hoje? Controle emocional. Você fala uma coisa para a pessoa não fala mais com você. A pessoa não fala mais com você, você fica triste, nós ficamos tristes e nós ficamos depressivos porque a pessoa não está mais falando com a gente. Se a pessoa falar um A com você ou falar um A comigo, a gente se chateia e a gente não fala mais com a pessoa. Se acontece um problema, o nosso emocional cai e a gente acha que vai morrer. Ó vida, ó céus. Nós estamos vivendo, não é uma pandemia de Covid, nós estamos vivendo uma pandemia emocional. Pessoas que não conseguem controlar as suas emoções. Gente, olha aí a palavra de Deus. Veja Davi. Veja o próprio Abraão, veja o apóstolo Paulo, veja o apóstolo João, vejam essas pessoas, veja Isaías, veja Jeremias, vejam como essas pessoas agiram, como elas foram corajosas. Tudo bem que em um determinado momento elas passaram por uma deprê, ok, mas elas não viveram nisso. Então presta atenção numa coisa, saia deste meandro e comece a agir, comece a trabalhar o seu emocional. Aleluia. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios capítulo 4, versículo 27, sobre controle emocional. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Queridos, todo ser humano, seja ele cristão ou não, e aprenda, anote isso por favor, ele é mau por natureza. A nossa bondade vem de Jesus, que morreu na cruz e nos tornou pessoas santas. Porque senão, isso daqui era uma loucura, muito mais do que o que é hoje. Basta você ver a diferença em uma pessoa que vive em santidade e uma pessoa que não vive. É um matando o outro. É um querendo acabar com o outro. O ser humano, ele sofre uma interferência diabólica 24 horas por dia. A natureza do ser humano é ruim. Então a palavra de Deus ela fala: tira o teu pé do mal, porque as nossas emoções nos levam a agir mal. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que precisamos controlar neste quesito as nossas emoções, senão a gente pisa na bola com alguém. A pessoa fez uma coisa que você não gostou, você reage mal, e ao reagir mal você sem querer às vezes faz mal para essa pessoa. Então é necessário, a primeira coisa, aprender a controlar as nossas emoções para não prejudicar as outras pessoas. Provérbios capítulo 6 e versículo 18,
onde o Senhor fala 6 coisas que ele odeia, 7 que ele detesta. Ele diz assim, ó, uma das coisas é o coração que traça planos perversos e pés que se apressam em fazer o mal. Amado, pé que se apressa a fazer o mal é aquela pessoa que não pensa, quando foi ver ela já falou, quando foi ver ela já fez, quando foi ver ela já disse alguma coisa que prejudicou ela e o outro. Então cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você faz. Romanos capítulo 12, versículo 21, a palavra de Deus diz assim, ó, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Significa que quando eu controlo as minhas emoções, o Espírito Santo de Deus acha morada em mim. E a partir daí eu consigo agir corretamente, trabalhar corretamente. O meu pensamento vai em direção a Deus. E Deus é bom, Deus traz o bem, Deus traz o amor. E através do amor eu consigo operar a graça de Deus. Então, querido, é importante que você compreenda isso. Nós precisamos ter foco em Deus. Nós precisamos ter foco nas nossas capacidades. E nós precisamos ter foco na maneira como controlamos as nossas emoções. Entendendo que aquilo que você vê muitas vezes não é o que Deus está vendo. Aquilo que você está fazendo muitas vezes você está achando que está errado, você está achando que não vai dar certo, porque ainda não está enxergando longe. Não recebeu de Deus a capacidade para enxergar mais longe. Mas Deus, Ele vê de outra forma, querido. Olha o que diz a palavra de Deus aqui em Ezequiel capítulo 1, versículo 22. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóboda reluzente, como gelo e impressionante. Quando Ezequiel tem essa visão, querido, ele nos dá esse prêmio. E ele fala que Deus está vendo todas as pessoas por meio de uma abóboda reluzente. Aí talvez na sua palavra esteja escrito assim, como um pedaço de cristal ou algo assim. Mas de qualquer forma nós compreendemos aqui que Deus ele está observando o mundo por uma lente. E quando Deus observa o mundo por essa lente, Ele vê tudo em um ângulo diferente daquele que nós vemos. Significa que você que quer ser fora da curva, precisa entender que por mais que você ache que as coisas estão indo mal, Deus olha para você e fala, está indo bem. Por mais que você ache que vai dar errado, Deus ele confia em você e fala, vai dar certo. Por mais que você ache que a saúde, por mais que você ache que o casamento, por mais que você ache que o trabalho, enfim, não está dando certo, Deus ele olha para você e fala, vai dar certo. Então aprenda a ver como Deus vê e não como você vê. Aprenda a ver conforme diz a palavra de Deus, seja forte, seja corajoso, por quê? Porque Deus está com você. E se você fizer isso, eu tenho certeza absoluta que a sua vida nunca mais será a mesma. Você precisa ser uma mulher, um homem fora da curva. Você tem que pegar essa mensagem hoje e dizer, eu vou ser um cara fora da curva. Eu agora vou assumir uma posição diante de Deus. Eu vou assumir aquilo que eu tenho para fazer. E a partir daí, Deus ele vai começar a operar coisas grandiosas na sua vida, em nome de Jesus. Se você quer ser um cara fora da curva, eu quero fazer um convite para você agora, amém? Eu queria orar com você, eu queria estar com você durante alguns minutos, orando para que você possa selar esta palavra no seu coração, para que você possa receber esta mensagem, amém? Olha, se você conhece uma pessoa que precisa dessa mensagem, compartilhe essa mensagem depois com uma pessoa, procura lá no Spotify, vai estar lá, pega essa mensagem e manda para alguém, amém? Porque Deus, Ele quer fazer de você uma pessoa fora da curva, e talvez você conheça alguém que precise assumir uma posição na sua vida, talvez você precise assumir uma posição na sua vida, amém? Glórias a Deus, eu agradeço todas as pessoas que estão conosco aqui, sejam todos muito bem-vindos como sempre, voltem sempre, estejam conosco. Pai, nós oramos, Espírito Santo, nós queremos selar esta palavra, Pai, que seja esse um tempo de adoração, que seja um tempo de poder,
Pai, que em nome de Jesus nós possamos assumir agora, em nome de Jesus, uma posição diante da Tua presença. Pai, que nós possamos ser pessoas fora da curva, assim como o Senhor nos ensina. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos crescer em graça, crescer em poder, crescer em unção. Que a Tua palavra ela possa fazer diferença na nossa vida. Querido, querida, Deus está entrando na sua casa agora. Deus está mostrando para você que você pensava que não era, mas Deus está dizendo: ei, olha para mim, eu te conheço, cara, eu te conheço, menina. Você é fora da curva, você está com Jesus, Ele está com você, Ele não te abandona, Ele vai levar você por caminhos grandiosos, e você vai adorar a Deus em todos os momentos da sua vida. Receba Jesus na sua casa, receba Jesus no seu coração, e seja transformado em nome de Jesus. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Santo Deus e eterno Pai, nós estamos na Tua presença, na Tua graça. Deus, entra nessa casa agora. Entra na casa dessa pessoa que estava entristecida. Entra na casa dessa pessoa que estava perdida. Entra na casa dessa pessoa que estava em dificuldade. Pai, acerta o caminho dessa pessoa. Que ela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Que ela assuma uma posição hoje de te aceitar, de te receber em casa, de ser transformada, de ser modificada. Pai, cuida dessa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Glória a Deus, glória a Deus. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Aleluia, Senhor, aleluia. Que você seja grandemente abençoado e que no próximo domingo você possa estar conosco. Lembre-se que na quinta-feira nós temos uma palavra poderosa para você, amém? Deus te abençoe, que Deus te abençoe poderosamente. Tchau, pessoal, Deus abençoe.